Você já sentiu que queria orar, mas simplesmente não tem tempo? A rotina pesa nos seus ombros logo nas primeiras horas da manhã. O cansaço chega antes mesmo do fim do dia. A mente não para de girar com tantas pendências e urgências. E no meio disso tudo, fica aquela sensação incômoda e silenciosa de que você está se afastando de Deus, mesmo sem querer que isso aconteça. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Você olha para o relógio e pensa que precisa de pelo menos 1 hora livre para ter uma conversa decente com o Criador. Você imagina que a verdadeira espiritualidade exige um isolamento perfeito, longe de todo o barulho do mundo. E como essa hora nunca chega, você vai empurrando a oração para o dia seguinte e depois para o outro, acumulando uma culpa constante no seu próprio coração. A verdade é que a nossa geração está exausta. Nós vivemos correndo atrás do vento, tentando dar conta de carreiras, famílias, finanças e expectativas irreais. Nesse cenário de pura sobrevivência diária, sentar em um lugar silencioso parece um luxo inatingível. Mas e se eu te dissesse que você foi condicionado a acreditar em uma enorme mentira sobre como Deus realmente deseja se relacionar com você todos os dias? E se eu te provasse que não é o tempo que está faltando na sua agenda agitada, mas sim a forma como você está tentando estabelecer essa conexão? A ideia de que orações precisam ser imensamente longas, formais e cheias de palavras bonitas tem afastado milhares de pessoas de uma vida espiritual genuína. Hoje eu vou quebrar esse mito limitante e te libertar dessa cobrança invisível que paralisa você. Eu vou te revelar 5 rituais de oração que são simples, absurdamente rápidos e incrivelmente poderosos para a sua rotina. São práticas desenhadas exatamente para quem tem uma vida agitada, mas que carrega uma sede imensa de ter Deus por perto. Eles se encaixam perfeitamente nas brechas do seu dia e transformam momentos comuns em instantes de pura conexão divina, sem que você precise parar tudo o que faz. E eu preciso que você preste muita atenção nisto que vou te dizer agora. O terceiro ritual que vamos abordar é exatamente o ponto onde a imensa maioria das pessoas erra de forma fatal. E o pior, esse terceiro passo só funciona de verdade quando você compreende e aplica o quinto ritual. Essa combinação poderosa muda completamente a sua forma de experimentar a real presença de Deus na vida. Fica comigo nesta jornada de descoberta, porque o que você vai aprender aqui hoje pode virar a chave da sua espiritualidade. Esqueça completamente tudo o que te ensinaram sobre obrigações religiosas pesadas e monótonas. Vamos começar a construir uma ponte direta, leve e verdadeira entre a sua alma e os céus. O primeiro ritual é algo que você pode e deve fazer ainda deitado na sua cama ao acordar. Antes mesmo de colocar os pés no chão gelado, antes de pensar nos boletos da semana, ou de cometer o erro automático de pegar o celular para checar mensagens. Assim que você abrir os olhos e a luz do novo dia chegar, não deixe sua mente correr desesperada para os problemas. Não repasse mentalmente as infinitas tarefas da sua lista e jamais abra qualquer uma das suas redes sociais. Simplesmente mantenha os olhos fechados por mais alguns segundos de forma intencional. Respire fundo, sinta o milagre da vida no seu corpo e diga apenas: Deus, eu entrego este dia nas tuas mãos. Só isso, sem texto elaborado, sem formalidade religiosa ou repetição vazia. Apenas uma entrega genuína, porque o erro de muita gente é achar que a oração precisa ser perfeitamente arquitetada para poder ser ouvida lá em cima. Mas entenda de uma vez por todas algo libertador sobre a natureza do seu Criador. Deus nunca buscou a sua perfeição impecável. Ele busca apaixonadamente apenas a sua presença sincera. Esse pequeno e invisível gesto de entrega pela manhã já muda drasticamente o seu estado emocional. Ele altera o rumo do seu dia antes mesmo dele começar de fato. Você inicia a jornada lembrando ativamente quem está no comando. Quando você solta o controle ilusório que tenta ter sobre a sua própria vida e rotina, um peso gigantesco sai das suas costas. A ansiedade matinal perde a sua força destruidora
quando reconhecemos a nossa dependência divina logo no primeiro suspiro do dia. Mas existe algo ainda mais forte que pode potencializar essa sua entrega inicial de uma forma extraordinária. E é isso que nos leva ao segundo ritual diário. O segundo ritual acontece bem ali, no olho do furacão diário, exatamente no meio de toda a sua correria impiedosa. Sabe aquele momento exato em que você está andando rápido pela rua, trabalhando intensamente diante de uma tela, lavando a louça ou até esperando em uma fila no banco? Ao invés de deixar a sua mente vagar solta ou se encher de preocupações exaustivas, você toma uma decisão totalmente diferente. Você transforma esse momento de aparente vazio ou estresse em um poderoso portal de oração. Não precisa parar absolutamente nada do que está fazendo, nem fechar os olhos ou tentar mudar a sua postura física naquele instante. Você pode simplesmente dizer dentro de você mesmo, em profundo silêncio: Deus, me guia agora neste trabalho. Ou talvez, me dá sabedoria. Ou apenas um sincero: cuida de mim neste exato momento. Isso é o que nós chamamos de oração contínua. É exatamente nesse instante que você para de tratar Deus como um ser muito distante, inacessível e trancado em um templo sagrado e começa a incluí-lo ativamente em cada pequena fração do seu dia. Ele deixa de ser apenas a sua visita de domingo e passa a ser o seu morador diário. E aqui vai uma verdade que poucos conseguem perceber. Essas pequenas orações curtas, rápidas, disparadas silenciosamente feito flechas, dezenas de vezes ao longo das suas horas estressantes, são infinitamente mais poderosas do que uma longa oração ritualística feita sem nenhuma atenção genuína. A constância dessas falas curtas cria uma atmosfera de intimidade inquebrável. Você começa a viver muito bem acompanhado. Mas existe um detalhe invisível que pode estar bloqueando agora mesmo o enorme efeito dessas suas pequenas preces. E é exatamente nesse ponto invisível que nós entramos de cabeça no terceiro ritual, possivelmente a prática mais crítica e transformadora que vimos até agora nesta jornada. O terceiro ritual é a prática da oração, absurdamente sincera, por mais feia, confusa e imperfeita que ela possa parecer no início. Há uma imensidão de pessoas que desistem de orar simplesmente porque acreditaram na mentira de que não sabem usar as palavras certas. Mas deixa eu te revelar uma verdade imutável que vai libertar o seu coração aprisionado pela culpa hoje mesmo. O Criador não se impressiona minimamente com o seu vocabulário bonito ou com as suas construções filosóficas complexas. O que move as mãos de Deus são corações inteiramente verdadeiros e rasgados diante dele. Se você está esgotado a ponto de chorar, não disfarce. Diga claramente e em alto bom som que cansou. Se você está tateando no escuro, profundamente confuso com as rasteiras e decisões da vida, diga que está totalmente perdido. Se o medo cruel está paralisando os seus passos e roubando a paz do seu sono, confesse a sua covardia sem nenhum filtro ou vergonha. Pare imediatamente de tentar parecer forte, heróico e inabalável diante daquele que conhece perfeitamente até mesmo os pensamentos que você tenta esconder de si próprio. A única oração que realmente tem o poder absoluto de transformar a sua realidade espiritual e emocional é aquela que tem a ousadia de revelar quem você realmente é nos seus piores e mais sombrios dias. A vulnerabilidade total é o único caminho pavimentado para a verdadeira intimidade com o seu Pai Celestial. É somente quando a sua pesada máscara religiosa cai que o toque da cura começa a agir profundamente. E agora preste o máximo de atenção, pois aqui vai o gancho mais importante de tudo o que conversamos até este instante. Esse terceiro ritual poderoso, essa sinceridade absoluta que tira o seu fôlego, só vai funcionar completamente se você tiver a sabedoria de aplicar também o quinto ritual. A grande tragédia moderna é que quase todo mundo ignora essa ligação e, por isso, vive frustrado por não ver nenhum resultado concreto. Mas antes de revelarmos o mistério desse quinto passo, tem uma ponte fundamental que você precisa atravessar corajosamente. Há um ajuste vital na sua mentalidade que precisa ser feito agora. O quarto ritual
é a prática radical e inegociável da gratidão diária, mesmo e especialmente naqueles dias em que você alega não ter tempo. Sim, estou falando da gratidão pura manifestada bem no meio do caos absoluto e desordenado da sua vida. E eu tenho certeza que talvez você esteja pensando agora mesmo com uma dose compreensível de cinismo amargo. Mas a minha vida está afogada em dívidas e problemas intermináveis, pelo que exatamente eu deveria agradecer hoje? E a resposta para a sua legítima dúvida é chocante. É precisamente por estar rodeado de batalhas tão duras que você precisa urgentemente dessa prática. A gratidão muda a sua visão antes de mudar a situação. Mesmo no momento mais obscuro e difícil da sua existência, quando todas as paredes parecem estar desmoronando violentamente ao seu redor, você ainda pode respirar profundamente e dizer: obrigado, Deus, simplesmente porque eu amanheci vivo hoje. Ou até: obrigado, Senhor, porque eu tive forças para chegar até aqui e suportar tudo isso. Ou ainda: obrigado porque sei que o Senhor prometeu nunca me abandonar, mesmo enquanto esta tempestade terrível castiga o barco. Esse simples ato de reconhecimento intencional reposiciona toda a configuração da sua mente, atribulada em apenas alguns segundos. Ele arranca de forma imediata o seu foco da escassez doente, daquilo que está faltando na sua vida material, e o transporta direto para a abundância serena da presença invisível. E quando você aprende a respirar diariamente com esse novo tipo de consciência iluminada, algo milagroso começa a despertar dentro da sua alma cansada. Mas agora, nós finalmente desembarcamos no ponto central que costura com maestria tudo o que viemos aprendendo até aqui. Chegamos ao ápice decisivo, ao grandioso quinto ritual, que é, sem sombra de dúvidas, a prática mais negligenciada e menos compreendida por esta geração barulhenta. O quinto e transformador passo é o majestoso ritual do silêncio contemplativo. Sim, o simples, assustador e infinitamente maravilhoso silêncio absoluto, uma pausa total na sua própria voz. Logo depois de derramar toda a sua sinceridade visceral, logo após falar absolutamente tudo o que machuca e angustia o seu coração na presença de Deus, resista fortemente à sua vontade natural de encerrar o assunto. Fique ali por alguns segundos, mergulhado no mais profundo silêncio de paz, sem pedir mais nada, sem pronunciar uma única sílaba sequer, sem deixar a mente engrenar e planejar as 1000 tarefas estressantes que te aguardam lá fora. Você não precisa fazer nada além de simplesmente ficar parado ali e respirar aquela presença divina que te envolve e acalma. Porque a grande e ocultada verdade sobre a vida de oração, que infelizmente ninguém se dá ao trabalho de te contar hoje em dia, é que ela jamais foi planejada para ser um monólogo infinito onde você apenas gasta saliva. Uma oração genuína e poderosa também é a rara arte de calar e ouvir. E aqui jaz o erro terrível e constante que destrói a paz e a experiência espiritual íntima de tanta gente bem-intencionada. Elas entram correndo na presença do Criador, despejam as suas listas intermináveis de medos e problemas como uma metralhadora de ansiedade, dão as costas e saem apressadas de volta para o trânsito da vida real. Elas falam exaustivamente com os céus, mas recusam-se a parar por um instante para receber a resposta divina. Essas pessoas dominadas pela pressa constante nunca pausam para sentir a atmosfera divina sendo alterada. Elas nunca param para perceber a resposta invisível de Deus, que costuma falar de formas surpreendentemente sutis. Ele te responde na forma daquela paz imediata e irracional que te preenche do nada, ou através da clareza cristalina de um pensamento novo que te traz exatamente a solução brilhante que você buscava com tanta ansiedade antes de se ajoelhar. É por isso que a sua profunda sinceridade no terceiro ritual só tem eficácia máxima, quando acompanhada da sua capacidade de silenciar no quinto passo. Agora, eu te convido a colocar tudo isso em prática. Entregue o controle ao amanhecer, conecte-se nos intervalos do seu dia agitado, desabafe sem máscaras, pratique uma gratidão inabalável
e termine mergulhado em um silêncio restaurador. Feche os seus olhos hoje e diga calmamente: Deus, eu estou aqui. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.